Neste vídeo eu queria introduzir uma ideia que eu estou tendo, que é trazer para vocês ensinos da Palavra de Deus, que são um pouquinho mais longos do que os devocionais do Manhã no Reino. Então eu queria dividir isso para que vocês pudessem ter uma ideia. Eu vou dividir entre devocionais e ensinos, ok? Os devocionais são aqueles vídeos em que eu faço no ar livre e que trago uma mensagem rápida para você escutar de manhã e ir trabalhar com a mente já na Palavra de Deus. Este vídeo aqui especificamente vai ser um vídeo de ensino. Toda vez que você vê esse vídeo com esse fundo branco, esse fundo branco tem é de propósito isso, para que a gente possa se concentrar somente na mensagem mesmo, no ensino. A gente tem que se concentrar no que a gente está falando aqui. Essa é a ideia. Então, toda vez que você vê esse fundo branco e essa mensagem, você já sabe que esse ensino vai ser um pouco mais longo. Então, eu aconselho você a não assistir se você não tiver tempo. Ok? Esse é o tipo de vídeo para você estar em casa, com um cafezinho, com um chá, tranquilo, sentado, sem ninguém perturbar você, para que você possa começar a ir fundo na Palavra de Deus. Então, este é o tipo de ensino que eu quero trazer para você. E como eu tenho trazido um ensino de espírito, alma e corpo para vocês, eu queria fazer hoje, para complementar isso, eu queria trazer um ensino sobre o sentido do tabernáculo. O que é o tabernáculo? Por que ele foi instituído por Deus? Qual é a ideia de Deus de trazer para o povo de Israel aquela tenda no deserto, onde ele trazia a presença dele no meio dos israelitas? O que aquilo tem a ver com a nossa vida hoje? Tem muito a ver. Você vai aprender hoje que o tabernáculo era uma figura, era um tipo, era uma analogia, um simbolismo do nosso corpo, do nosso ser. Você vai aprender isso hoje. Você vai aprender que você, sendo de Jesus como você é, passou a ser um tabernáculo vivo, onde habita a glória de Deus. Eu quero falar com você sobre isso hoje. Ok? Mas para que você entenda um pouquinho disso, eu vou ter que ler alguns textos da Palavra de Deus. Eu vou passar algumas figuras, algumas ilustrações, algumas imagens, para que você possa entender melhor. Esse ensino é muito fascinante, porque mostra para nós que a ideia de Deus sempre foi de usar o ser humano como habitação do seu espírito. Essa era a ideia original de Deus em Adão, e que foi interrompida durante milênios por causa do pecado e por causa de toda a trama humana que aconteceu nesse período. Mas que Deus trouxe de volta a possibilidade através de Jesus. Jesus é o responsável por conseguir trazer de volta este ideal de Deus para a humanidade, que é Deus habitando no ser humano. Então eu queria começar passando para vocês uma ilustraçãozinha para vocês entenderem melhor a respeito da relação que existe entre tabernáculo, o templo, que você vai ver também mais para frente, né? O tabernáculo, o templo de Salomão, e o nosso corpo para Deus, o nosso ser para Deus. Vamos lá dar uma olhadinha nessa ilustração. Então aqui você tem a figura do tabernáculo, que era uma tenda que Deus tinha mandado Moisés construir para que se oferecesse holocaustos de animais a ele. E essa tenda, ela tinha 3 compartimentos. O átrio exterior, tinha o lugar santo, que era um lugar mais interno, e o lugar santíssimo, que era um lugar menor dentro desses outros locais, onde Deus manifestava a glória, o poder dele descia ali nesse lugar chamado lugar santíssimo. E eu quero que você entenda que isso tem a ver com o nosso corpo hoje.
Por que tem a ver com o nosso corpo? Porque a ideia de Deus era habitar em seres humanos. Então o tabernáculo era a figura de um ser humano. O átrio exterior representa o corpo humano. O lugar santo, que é um lugar mais interno, representa a alma humana. E o lugar mais interior ainda, onde habitava a glória de Deus, onde Deus manifestava a sua glória, o lugar santíssimo é comparado ao espírito humano. Então, este modelo que você está vendo aí é o modelo do tabernáculo que foi dado a Moisés por Deus no deserto, quando Deus falou com Moisés. Nós podemos ler isso no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 9, quando diz assim a palavra de Deus: conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Deus está mandando construir o tabernáculo. E quando Moisés termina de construir o tabernáculo, lá em Êxodo 40, versículo 34, a palavra de Deus diz que então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Como você pode ver, a glória do Senhor encheu o tabernáculo no lugar santíssimo, ou no lugar chamado Santo dos Santos, de tal maneira que Moisés não podia entrar, tal era o poder e a glória que ali estava revelado. Ok, conforme você viu, Deus então fez esse tabernáculo, mandou fazer esse tabernáculo, e ele habitava no meio do povo de Israel, dentro de uma tenda, por incrível que pareça. O Deus Todo-Poderoso habitava no meio de uma tenda, no meio do povo israelita. Por décadas ele andou peregrinando com o povo de Israel pelo deserto, dentro de uma tenda, dando ordens por meio dos seus sacerdotes, no caso Arão e Moisés, né? E mais para frente, depois de muito tempo, quando Israel chegou finalmente na terra prometida, em Canaã, que toma posse da terra, essa história vai mudar, porque é estabelecido o reinado. Então, um dos reis de Israel, muito querido de Deus, cujo nome era Davi, ficou pensando nessa situação. Ele pensou assim: puxa vida, Deus é um Deus tão glorioso, tão grande. Não é justo que Deus fique habitando em tendas. Essa era a cabeça de Davi. Quando eu sou um rei e habito num palácio tão luxuoso, tão rico, não é justo que Deus habite em tendas. Portanto, eu tive uma ideia: eu vou fazer uma casa para Deus, onde Deus habite, onde Ele possa estar conosco, mas não mais em tendas. Agora que nós fixamos a nossa habitação em Canaã, é justo que Deus tenha uma casa fixa. Essa era a cabeça de Davi. Só que Deus chega para Davi e diz assim: Davi, a tua ideia é boa, porém você não vai construir um templo para mim. Mas o teu filho vai construir para mim um templo. O nome dele será Salomão. Então vamos lá dar uma olhadinha nessa ilustração para você entender melhor o que está acontecendo aqui no tempo de Davi. Vamos lá. Então essa é a figura do templo de Salomão, que Deus proibiu Davi de construir e disse que o filho dele iria construir, Salomão. Então eis aqui o texto que está em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 11 e 12. Deus disse assim para Davi: quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, levantarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Ele me edificará a casa, e eu firmarei o seu trono para sempre. Então, Salomão construiu esse templo magnífico para Deus, porque já Deus não ia andar em tabernáculos como antes. E quando ele termina de construir, com grande glória, grande luxo para Deus, houve um momento em que ele chamou
os músicos e os levitas para fazerem um ensaio de inauguração. Vamos ver o que aconteceu nesse ensaio. Em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14, diz assim: Quando os trombeteiros e os cantores estavam acordes em fazerem ouvir uma só voz, louvando ao Senhor e dando-lhe graças, e quando levantavam a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos de músicas, e louvavam ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, então se encheu de uma nuvem a casa, a saber, a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ficar de pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então aí você vê que nesse ensaio Deus já manifestou a presença dele, que essa era a ideia de Deus, de trazer a presença, a glória. A presença no Antigo Testamento é chamada de glória, ok? Shekinah, em hebraico. Quando Deus mostra a sua presença, todo mundo cai. Onde o poder de Deus vem com muita glória, ninguém consegue ficar de pé, e você pode ver nesse texto claramente. E daí quando Salomão termina a obra do templo, e ele vai inaugurar o templo, ele orou a Deus, na presença de milhares de pessoas. E aqui esse texto está em 2 Crônicas, capítulo 7, de 1 a 3, diz assim: Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram ao Senhor e lhe deram graças, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Muito bem, então aí você viu que Deus então passou a habitar num templo em Jerusalém, o templo que Salomão tinha construído para Deus. E nesse templo que foi construído por Salomão, o modelo arquitetônico, vamos dizer assim, seguia mais ou menos a ideia do tabernáculo, ok? Porque no tabernáculo tinha o átrio exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo, e no templo de Salomão tinha a mesma coisa. Um átrio exterior do templo, um lugar santo no templo, um lugar santíssimo, chamado de Santo dos Santos, onde estava a arca da aliança do Senhor, ali dentro, e com todos os artefatos sagrados, as tábuas da lei, tudo ali dentro, naquela arca, no lugar santíssimo. Mas aí, o tempo vai passando e Deus fala através dos seus profetas que a ideia dele não era parar naquele templo de Salomão. Aquela não era uma moradia definitiva. Então Deus vai usar os seus profetas para trazer uma profecia que no futuro ele mudaria essa história. O que Deus está falando é, no futuro, ele vai ser Deus de toda a terra, e ele vai passar a habitar não mais em templos feitos por mãos humanas, mas a habitação dele novamente será o espírito do ser humano. Okay? Isso já é uma profecia desde o Antigo Testamento. Vamos ver, por exemplo, em Jeremias capítulo 31, versículo 33, a palavra de Deus diz assim: Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então aí você vê a promessa de Deus de que o Espírito Santo seria derramado sobre todos os povos, sobre todas as pessoas, e que Deus, entrando para morar no ser humano, ele trataria com o interior do humano, trazendo a essência da sua vontade, que é a sua lei, dentro do coração humano, onde ele estaria habitando, no espírito do homem regenerado. Você já tem um pouco de noção sobre isso, porque eu falei alguns dias atrás no ensino nosso, a respeito de espírito, alma e corpo, e como é que Deus regenerou o espírito do remido. O espírito de um cristão
é um espírito regenerado por Deus para que Deus possa habitar nele. Se Deus não tivesse regenerado o nosso espírito, ele jamais poderia morar num espírito pecaminoso, um espírito imperfeito. O nosso espírito precisa ser gerado por ele, precisa ter a mesma natureza dele, precisa ser santo como ele, precisa ter todas as características de divindade nele, para que Deus possa se inserir dentro desse ambiente sagrado que é o nosso espírito. Não é a nossa alma. A nossa alma é comparada ao átrio santo, do lugar santo, ok? E o nosso corpo é comparado ao átrio exterior. Então, Deus vai cumprindo as suas promessas, o tempo vai passando, e mais para frente existe a chegada de Jesus, né? Jesus vem como ser humano, como humano, e traz algo completamente revolucionário para essa visão toda que Deus está tendo de habitar no ser humano. Porque agora o Filho dele, o Deus eterno, desce do céu na forma humana. E enquanto Jesus andou na terra desde o seu nascimento até a sua morte, Jesus foi o verdadeiro tabernáculo divino na terra. Durante esse período em que Jesus habitou com os homens, ele era o tabernáculo andante, ambulante, vivente de Deus entre os homens. Ele era chamado de Emanuel, Deus conosco, porque ele habitava no meio do povo através de um corpo humano. Então aí Jesus foi o primeiro dos homens que encarnou esse ideal de Deus, de ter Deus habitando nele. Ele é o protótipo ideal. Ele é o protótipo perfeito, o arquétipo perfeito do tabernáculo humano habitado por Deus. E quando Jesus está com seus discípulos ensinando todas essas coisas, ele é obrigado a dizer assim, quase no final do seu ministério, ele chama os seus discípulos e fala a respeito do Espírito Santo. Ele precisa falar do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus estava prestes a morrer. Ele deixaria o seu tabernáculo por 3 dias, né, o seu corpo, e ressuscitaria ao 3º dia. E por isso ele faz um anúncio aos seus discípulos dizendo o seguinte, isso está em João capítulo 14, versículo 16 e 17. Ele diz assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essa é a promessa de Jesus. Ele não poderia mandar o Espírito Santo a todos os seres humanos ainda, porque ele estava contendo o Espírito Santo de maneira total e absoluta. A palavra de Deus diz que enquanto Jesus habitou na terra, o Espírito Santo habitava nele de forma total. Ele não podia estar em outros seres humanos. Jesus estava usando, vamos dizer assim, a totalidade da plenitude que o Espírito Santo queria manifestar no humano. Mas Jesus disse que ele iria para o céu, e daí sim ele teria condições de realizar a redenção humana. Através da cruz do Calvário, Jesus iria tirar toda a pecaminosidade dos homens que creem nele. O espírito dos homens seria totalmente regenerado e preparado para o Espírito Santo. Tudo isso aconteceu através da morte e da ressurreição de Jesus. E aí sim, uma vez que isso aconteceu, Deus estava preparado para enviar o Espírito Santo, que nós vemos acontecer no livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus já tinha subido aos céus, e Deus cumpre a sua promessa de mandar, de enviar o Espírito Santo a todos os discípulos, e ali começa a infusão do Espírito Santo para toda a humanidade. Ali no livro de Atos, no dia de Pentecostes, vocês conhecem essa passagem, né? Quando o Espírito Santo veio sobre
toda aquela multidão que estava orando, né, no cenáculo, e todos começaram a falar em outras línguas e profetizarem. Ali foi o início da igreja, foi o início onde o Espírito Santo marcou a inauguração do seu ministério, vamos dizer assim. A partir daquele momento, daria-se o cumprimento das promessas de Deus de que ele habitaria em cada cristão, em cada um que crê em Jesus Cristo, porque as pessoas que o recebem a Jesus, elas recebem também a plenitude do Espírito Santo, para que o Espírito Santo habite em cada uma delas individualmente. Amém? Já não é mais prerrogativa, nem privilégio de um ou dois, mas agora Deus está fazendo isso com toda a humanidade. Conforme a promessa dele no Antigo Testamento, Deus está cumprindo isso. Ok? E agora, porque ele habita naqueles que têm Jesus Cristo, literalmente. Jesus habita em nós literalmente. Não é analogia, não é simbolismo, não é uma coisa bonita, dizer, Deus habita no meu coração. Não, não é uma coisa assim. Deus habita literalmente num espírito que está regenerado dentro de nós, e é um espírito perfeito, justo, aperfeiçoado, imaculado. Nosso espírito não tem mancha, não tem pecado, porque é selado com o Espírito Santo de Deus. Esse é um assunto que eu posso falar depois, numa outra aula, ok? Mas a palavra de Deus diz que nós somos selados, existe um selo do Espírito Santo no nosso espírito, que não se contamina com a alma humana fraca, doente, pecaminosa, e nem com o corpo humano pecador. O espírito humano é de tal forma santo que ele não se macula com os átrios exteriores do nosso tabernáculo. Você precisa saber disso. Porque às vezes você peca e você acha que você se maculou com Deus. Não. O que maculou foi a sua alma e o seu corpo. Você precisa tratar disso. Porque senão você vai ter problemas na sua mentalidade, na sua percepção de Deus. Deus não some de você, mas você some dele. Você perde a percepção de Deus se você continua em pecado. Mas o seu espírito, uma vez que é regenerado, ele tem um selo divino. Ele está selado para o dia da redenção, diz a palavra de Deus. Você não tem mancha nem mácula. É por isso que Deus quer que você se enxergue em espírito. Porque é no seu espírito que você tem a mesma natureza de Deus Pai e de Deus Filho. Me permita dizer isso porque isso é uma grande verdade bíblica. Você está unido à divindade e o teu espírito é divino. Isso choca os ouvidos das pessoas que são cristãs religiosas. Elas acham assim, não, eu sou humano, eu sou falho. Não, você não é falho em espírito. Você é falho na sua alma, na sua psique, na sua mente. Mas a palavra de Deus diz que o teu espírito é um espírito santo, abençoado, nobre, regenerado. Então, tudo isso que eu estou ensinando para você hoje, a respeito do tabernáculo, tem a ver com aspectos absolutamente práticos da sua vida com Deus, do seu dia a dia. Você é um tabernáculo ambulante, que anda aí pelos mercados fazendo compra. Você é um tabernáculo de Deus, quando você está no meio dos seus amigos. Então eu quero que você comece a perceber a importância agora da sua alma e do seu corpo. Porque eu já falei da importância do teu espírito. Você não tem dúvida de que o teu espírito é perfeito. Mas não despreze a sua alma e o seu corpo, achando que a sua alma e o seu corpo não devem ser santificados. Porque essa não é uma doutrina do Novo Testamento. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é santo, e você vai aprender agora. Okay? Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Paulo dá uma bronca nos coríntios, porque eles achavam que o espírito deles era santificado e que nem sabia do corpo. O corpo eles até deitavam com algumas prostitutas cultuais. Se você conhecer a história direita dos coríntios, eles eram crentes cheios de dons do Espírito Santo, mas que desprezavam o corpo. Eles tinham relações sexuais, porque a cidade de Corinto era uma cidade portuária e muito repleta de prostituição,
inclusive prostituição religiosa. O que é uma prostituição cultural? Prostituição em que prostitutas dormiam tinham sexo com os adeptos daqueles deuses, para que houvesse uma coligação dessas pessoas com a pretensa divindade, né, com os ídolos. A prostituta era o elo de ligação física entre o cultuador e a entidade a quem eles cultuavam. E os crentes não estavam nem aí nesse momento. Eles estavam adorando a Deus, tinham dons do Espírito Santo, mas alguns, não em todos, né? Alguns deles, dentro daquele contexto cultural de Corinto, estavam tendo relações sexuais e imoralidade. Um deles estava tendo relação com a madrasta deles. E Paulo descobre isso e fica muito irado e fala: vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. E ele diz assim em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Porventura vocês tomarão o santuário de Deus e se unirão a uma prostituta? Vocês não sabem que aquele que se une um com o outro forma um corpo, um com o outro? Como é que você pode pegar o corpo de Cristo e unir com uma prostituta, profanando o santuário de Deus que sois vós? Essa é a visão da santidade que está faltando hoje em muitas igrejas. A moçada tem ficado absolutamente fora da realidade no tocante ao uso do seu corpo perante Deus. Os pastores têm procurado não falar muito, para não parecer muito legalistas ou chatos ou religiosos. Num certo sentido é bom que a gente não seja legalista, impondo as coisas pela lei, mas por outro lado a gente tem que ensinar o nosso povo, a nossa juventude, que nós somos santuários de um Deus santíssimo e que este corpo deve ser santificado a Deus, e que o sexo, por exemplo, para falar de uma faceta só do corpo apenas, deve ser algo praticado dentro dos padrões legais do reino de Deus, para que a gente possa usufruir de bênçãos poderosas no nosso corpo. A gente tem que manter o nosso corpo dentro dos padrões de Deus, e não dos padrões desse mundo maligno que está usando o corpo humano para todo tipo de imoralidade, perversão que a gente está vendo aí todos os dias na sociedade e pela televisão. É preciso que o cristão hoje volte a uma mentalidade de compreender que a alma dele e o corpo dele devem ser absolutamente santificados, assim como o espírito já é santificado para o Senhor. Amém? Isso é uma coisa que nós precisamos trazer. E este ensino é uma oportunidade que eu tenho de trazer para você, para que você possa entender que se você não santificar o seu corpo e a sua alma, você está dando lugar ao inimigo que trabalha contra você. E essa é uma grande verdade, não é uma coisa que pastor está usando para amedrontar crente, porque não é isso que eu faço. Uma coisa que eu estou falando para você é algo sério do reino de Deus. Aqueles que não levam a sério a santificação da sua alma e do seu corpo e são cristãos, aqueles que já possuem o Espírito Santo dentro de si, mas não levam a sério a santificação da sua mente e do seu corpo, essas pessoas estão em sérios problemas, porque Satanás tem brecha, tem entrada nessas áreas. O Satanás não consegue entrar no espírito que está selado, mas ele consegue entrar numa mentalidade errada e num corpo que está sendo vinculado com pecados do corpo. E aí o crente fica numa divisão tremenda. De um lado ele é santo no espírito, e por outro o inimigo está tendo acesso de manipulações mentais, emocionais e físicas nele, porque ele não pode ter plenitude enquanto ele não trabalha essas duas áreas, a alma e o corpo, em unidade com o seu espírito.
É fundamental que o crente tenha uma mentalidade de santificação para que ele possa ter vitória total na sua vida terrena. Quando eu falo de santificação, eu não estou falando de legalismos, ok? Estou falando de uma atitude correta para com o Deus que habita em nós. Eu posso até falar um pouquinho mais sobre o que é santificação num outro vídeo longo, em que você possa entender melhor o que significa ser santificado dentro de um contexto que a gente está vivendo hoje, que ninguém sabe mais isso. O que significa levar a sério essa questão da santificação da alma e do corpo na presença de Deus. Você que está aí sofrendo, muitas vezes como crente, sem saber por que a sua vida não dá certo, sem saber por que você tem tantas promessas da parte de Deus e elas não se cumprem. Por que será? Por que será que as coisas tão surpreendentes do reino de Deus parece que não acontecem na vida de tanta gente? É porque as pessoas não levam a sério o compromisso de santificar a alma e o corpo para Deus. Deixa eu falar algo para você que você vai entender. Imagine um pianista, exímio pianista. Ele descobre que 2 ou 3 teclas do seu piano estão absolutamente desafinadas. E ele precisa construir a harmonia da sua sinfonia, mas ele sabe que aquelas teclas, se ele tocar, não vão ter harmonia nenhuma com um conjunto de teclas que ele precisa tocar. O que ele faz? Ele vai evitar aquelas teclas. Ele não vai tocar. Essa é a analogia que eu faço a respeito de uma mente que não se renova de acordo com a palavra de Deus. Deus não pode usar um cristão que não renova sua mente de acordo com a palavra de Deus. Deus deixa de lado. Ele pode ser santo, ele pode ser salvo, ele pode até ir para o céu, mas ele não tem serventia nenhuma no presente momento, porque Deus não trabalha com uma mente que está em desarmonia com o pensamento dele. Assim é, assim será, sempre foi e vai sempre ser. Não tem como barganhar com Deus. Deus é um Deus que usa aquilo que ele comanda. Deus é um Deus que usa aquilo que ele determina que seja daquela maneira. Não adianta cercar por outras maneiras, buscar atalhos, não adianta nada disso. Deus tem métodos e meios para trabalhar conosco, amém? Então a gente vai seguindo, e o apóstolo Paulo diz adiante em 2 Coríntios 6, versículo 16, o seguinte: pois nós somos santuário do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha aí a visão que Deus tem de você, amém? Hoje, isso já se cumpriu na vida do povo de Deus. Deus não está habitando mais em tabernáculos, em tendas, nem no templo de Salomão, em Jerusalém. Nós somos templos vivos e santuário para a morada do Deus Altíssimo na terra. Amados irmãos, isso é uma responsabilidade tremenda. Você não imagina a responsabilidade que é você e eu sermos morada de Deus. O que é que nós fazemos com esse corpo que Deus habita? O que é que a juventude cristã está fazendo com o corpo que pertence a Deus? Hoje, às escondidas. Agora, o meu objetivo não é trazer condenação para ninguém. Eu não estou aqui para trazer culpa. Eu estou aqui para trazer pessoas a uma liberdade, a uma libertação dos conceitos que levam a uma vida absolutamente alheia aos conceitos do reino de Deus. Eu não estou trazendo condenação para a sua vida. Eu estou dizendo, ei, Deus tem muito mais para você. Se você entender isso, a graça de Deus e o poder que Deus tem para revelar na sua vida vão suprir todas as coisas que você está deixando de lado, que você está vivendo, e deixando de lado os compromissos que você tem com o reino de Deus. Amém? Paulo é um cara que enxerga bem isso. Ele está dizendo constantemente. Veja em Romanos, capítulo 8, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, com E maiúsculo.
se referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito de Cristo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Na visão de Paulo, você tem que ter o Espírito de Cristo. Quando uma pessoa não tem o Espírito de Cristo, não adianta dizer que é de Deus. Porque o que faz com que eu e você sejamos de Deus é o fato consumado de que o Espírito dele habita em nós. Esse é o fato consumado. Esse é o atestado de Deus. Esse é o carimbo, é o selo, é a credencial do reino de Deus. O que faz com que eu seja filho de Deus e que seja unido a Deus é o fato do Espírito Santo estar habitando dentro do meu espírito. Esse é o fato. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2, olha só o que Paulo diz. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Note que Paulo aqui está usando uma linguagem figurada, falando do tabernáculo lá do Antigo Testamento, onde Deus habitava. Ele está dizendo que o nosso corpo pode ser chamado de tabernáculo, porque Deus habita nele. Ele está dizendo assim, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ou seja, se nós morrermos, se esse corpo morrer, nós temos do céu uma nova habitação. Ou seja, Deus promete para nós um tabernáculo novo, espiritual. Esse texto está falando sobre isso. Quando nós ressuscitarmos, nós teremos um corpo totalmente novo, espiritual. Um corpo humano como esse, mas com uma estrutura e uma dinâmica totalmente nova, porque será um corpo espiritualizado, de uma natureza espiritual, ok? E aí ele segue e tal, e aí quando você chega no final da Bíblia, né, quando o apóstolo João tem uma visão sobre o que vai acontecer no futuro e na eternidade, o apóstolo João diz assim, algo extraordinário, em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, ele diz assim, eu ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles para sempre. Amém? Essa é a consumação de todas as coisas. O que Deus está fazendo conosco é habitando individualmente em pessoas que estão se achegando ao reino de Deus, e no futuro, quando todos estiverem com esses corpos novos que eu acabei de dizer, habitando na nova terra que ele vai criar, e o céu estará dominando perfeitamente esse ambiente novo que Deus vai criar para nós, aí então vai se cumprir essa profecia, que Deus então habitará não somente dentro de nós, mas Ele mesmo, através de Jesus Cristo, habitará no meio de nós para sempre, estará conosco para sempre, não haverá jamais nenhuma divisão entre os humanos e a divindade. Nós seremos unidos para sempre, eternamente, com o nosso Deus. Então esse assunto é muito importante para você pensar. Okay? Pense que você é um tabernáculo vivo e que o Espírito de Deus habita em você. Assim como a glória de Deus descia sobre a tenda da congregação dos israelitas e depois desceu sobre o templo de Salomão, isso acontece constantemente dentro do seu espírito. Quando você está adorando ao Senhor, você precisa ter expectativas de que essa glória seja manifestada para a sua alma e para o seu corpo. Pessoas que têm essa concepção e essa crença esperam isso. Tem expectativa da manifestação de Deus. Vez após vez, nós precisamos ter enchimentos dessa glória do Espírito Santo. Nós precisamos ser tomados sempre e sempre pela percepção
da divindade que está habitando no nosso espírito. É por isso que o crente precisa saber se disciplinar. Quando você entra numa adoração, numa igreja, não fique mascando chiclete, não fique olhando para o vizinho, não fique displicente. Por quê? Por que eu digo para você não fazer isso? Porque quando você faz isso, você está usando a sua mente e o seu corpo para irem contra o espírito. O segredo da vida espiritual, veja como que funciona isso. Nós somos 3 partes: espírito, alma e corpo. Se o meu corpo se unir com a minha alma em incredulidade, em displicência, em desleixo, o meu espírito sai perdendo. Mas quando o meu espírito consegue ganhar a minha alma e a minha mente, aí eu tenho poder, porque eu tenho 2 partes a meu favor. O meu corpo é obrigado a ser influenciado, porque eu tenho 2 partes sob o domínio do espírito. Fica mais fácil. Ok? O que os crentes fazem é, entram numa igreja, em vez de adorar o Senhor em espírito e em verdade, eles ficam desligados e fazem com que a mente se una ao corpo e a cabeça está pensando em tudo quanto é coisa. O espírito não tem condições de manifestar poder aí. Aí as pessoas falam, por que eu não consigo sentir Deus? Eu não consigo sentir a glória de Deus. Porque não tem um pingo de conhecimento e não tem um pingo de vontade de praticar uma adoração genuína. Jesus disse isso. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, porque o espírito adora de maneira perfeita. E em verdade, trazendo a mente para a verdade do espírito. Então você precisa fazer isso. Sem você fazer isso, você nunca será um verdadeiro adorador. Você terá Deus habitando em você, mas ele será um estranho para você. O que adianta Deus habitar em nós se nós não temos a mínima percepção psicológica disso? A nossa mente é chamada por Deus para estar envolvida na nossa adoração. Há uma passagem da Bíblia que Paulo diz assim: eu oro com o espírito e oro com a minha mente. Orar em espírito é orar em línguas estranhas. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem, porque ele não precisa de raciocínios sequenciais para se comunicar. Mas a minha mente ela fica infrutífera, porque ela não está entendendo o que eu estou falando. E Paulo então faz o seguinte equação: que farei, pois? Orarei com o espírito e também orarei com entendimento, com a minha mente, para que eu tenha edificação total. Você percebe a dimensão que existe em você? Há momentos em que eu só oro em espírito. Há momentos em que eu oro só na minha língua de entendimento, o português. O crente que pratica isso, ele começa a entender essas variações da sua natureza espiritual. Amém? Eu não vou falar sobre os dons espirituais aqui, porque isso é motivo para outra aula. Mas eu quero que você feche comigo este ensino sobre o tabernáculo, apenas entendendo o seguinte: todas as coisas que Deus falou sobre tabernáculo e templo no Antigo Testamento, ele falou só por causa de uma coisa, porque ele tinha em vista você e eu. Que nós sim seríamos os verdadeiros templos onde ele habitaria definitivamente. Uma vez que ele entrou em nós, daqui ele não sai mais. Amém? Deus diz para nós agora no Novo Testamento: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O Espírito Santo está conosco para sempre. Ele não fica saindo e entrando de crente. Tem crente que tem essa ideia do Espírito Santo. Ai, eu falei uma bobagem ou não sei o que, o Espírito Santo saiu de mim. Isso não existe. O Espírito Santo saiu da sua alma, da sua percepção. Quando você fica falando bobagem, palavrão, quando você é carnal, quando você não está nem aí com as coisas espirituais, a sua cabeça vai se enrijecendo e vai perdendo a capacidade de compreender a sensibilidade que o Espírito Santo exige de você. Todo crente carnal é insensível às coisas do Espírito Santo.
Tem um monte de gente que é crente, que é salvo, mas não tem sensibilidade, não tem preparo interior para que Deus possa fazer a obra da comunicação do Espírito dele conosco. Amém, queridos? Eu estou terminando por aqui. Esse é um ensino que eu quero que você guarde e que você tenha arquivado com você para que você possa consultar várias vezes e possa passar isso para outras pessoas, mostrando para as pessoas a importância que o corpo delas tem perante Deus. A importância que a sua mente tem. Sua mente não é pouca coisa. A sua mente deve ser instrumento do Espírito Santo. Não fique pensando bobagem, não fique levando a sua mente a pensar miséria, porque a sua mente tem que ser disciplinada a pensar em coisas que colaborem com o Espírito Santo de Deus. É o que Paulo diz. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, pense nessas coisas. Deixe de pensar em coisas que não te edificam. Procure assistir filmes adequados, que não te traga miséria para a alma. Você sabia que o crente tem que ter tudo isso, esse controle? Ele é livre para assistir o que ele quiser, mas não deve assistir. Por quê? Por causa desse controle que ele tem que ter para com aquele que habita nele, o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar e vamos terminar esse estudo juntos. Pai querido, obrigado por essa realidade tão tremenda e gloriosa de que nós somos feitos por Ti, Senhor, santuários do Senhor. Nós fomos regenerados em nossos espíritos para que o Teu Espírito seja habitante dessa morada gloriosa que o Senhor preparou em nós. Hoje nós somos tabernáculos vivos e onde estivermos estaremos manifestando Tua presença. Desperta em nós, ó Deus, o senso de responsabilidade para que nós saibamos corretamente o que estamos fazendo com a nossa mente, com a nossa alma e o que é que nós estamos fazendo com o nosso corpo. Onde é que nós vamos com esse corpo? Quais são as palavras que nós usamos com a nossa boca? Quais são as coisas nas quais nós colocamos os nossos olhos? Porque existe um habitante em nós santo e que exige santidade. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E que nós possamos despertar para essa sublimidade que existe em nós. A presença santa do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus e o nosso Pai. Papai, o Senhor habita em nós pelo Teu Espírito. E nós estamos unidos à Tua divindade para que nós possamos manifestar na terra o Teu reino. Venha a nós o Teu reino e a Tua vontade seja feita aqui na terra através de pessoas que já têm o Senhor habitando nelas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.